Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor, que Deus esteja te abençoando de forma rica e poderosa, né? Eu louvo muito a Deus por poder permitir que tivéssemos vida mais esse dia 28, na verdade, do mês de junho de 2018, para estarmos aqui juntos adorando a Deus. Muito bom podermos estar aqui. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Olá, Priscila Santo, Deus te abençoe, irmã Priscila, a paz do Senhor. Olá, Osiane Menezes, Deus te abençoe. Osiane, compartilhe, por favor. Hoje eu quero falar sobre o Vale de Ossos Secos, tá certo? E eu quero trazer a interpretação real do Vale de Ossos Secos, Ioná Chuíche, Mato Grosso do Sul, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmão Sérgio, Serginho, Deus te abençoe, Serginho, a paz de Cristo. Irmã Eunice, Deus te abençoe, né? A paz do Senhor. Isabel Melo, Derli, Deus abençoe, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre Sueli Moura, lá de Caçapava, São Paulo. Eunice Souza, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Carlos Otávio, Sérgio, abraço, Sérgio, dá um abraço para a esposa, a irmã Sheila, que Deus seja abençoando a vida de vocês. Obrigado aí, Sérgio, pela sua presença. Estou sentindo saudade de você, meu irmão. Vou marcar um dia para ir tomar o café na sua casa. Eu levo a água, tá bom, Sérgio? Que Deus te abençoe, querido irmão. Sulamita Tio, a paz do Senhor, que Deus abençoe, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o Vale de Ossos Secos. Ore por mim e minha família, meu amado, tá bom, irmã Ioná? Estarei sim orando, tá bom? Denise Couto, Rio das Ostras, Deus abençoe. Irmã Denise, a paz de Cristo, que Deus esteja te abençoando de forma rica e poderosa, tá? Irmã Sulamita, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre o Vale de Ossos Secos. A paz do Senhor Jesus Cristo sempre. Obrigado, Denise. Sueli Moura, lá em Caçapava. Vanderli tá bem, Sueli, as crianças, como estão as crianças? Dá um abraço aí, irmã Eunice. A mensagem é importante, é verdade, irmã Eunice. Gonçalves, Deus te abençoe. Deus abençoe o povo italcarense, né? Então hoje eu quero estar falando aqui sobre os ossos secos, os vales de ossos secos, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas falar sobre os ossos secos e eles não têm dado assim a devida interpretação de que simbolizava literalmente o Vale de Ossos Secos, né, Sirene? Deus te abençoe, Sirene Navega, a paz de Cristo, que Deus esteja te abençoando. Obrigado pela presença de vocês. E quero pedir aos irmãos, por favor, em nome do Senhor Jesus, que esteja compartilhando este vídeo, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, tá bom? Para que nós consigamos trazer a interpretação. Pode ser que tenha alguém agora vivendo exatamente esse conflito aqui descrito no livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, né? Naquele momento de um desespero muito grande, né? Então eu quero estar falando sobre isso. Irmã Marcionília, Deus te abençoe. Boa noite, meu pastor. Boa noite, irmã Marcionília. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo. Compartilhe, viu, irmã Marcionília? Você sempre compartilha meus vídeos, né? Graças a Deus por isso. Todos os irmãos, todas as irmãs, eu quero estar aqui aguardando pelo primeiro compartilhamento, que eu não sei quem vai ser, mas eu estou aqui aguardando a notificação no meu vídeo, tá bom? Dizendo compartilhei. Olá, Loiane, Deus te abençoe. Claudinha, Deus te abençoe. Dá um abraço aí no seu esposo, tá bom? Que Deus... Hoje eu quero, Claudinha, estar falando sobre o Vale de Ossos Secos, trazendo a real interpretação do Vale de Ossos Secos, tá? Então eu gostaria que você compartilhasse,
tá bom? Não deixe de compartilhar. Minha irmã amada Luana Bilé. Ô Luana, Deus te abençoe. Sulamita compartilhou, obrigado Sulamita. Paulo de Tarsa, ali na cidade de Sumidouro, Deus te abençoe. Irmão Paulo de Tarsa, que Deus te abençoe aí, que Deus guarde vocês. Amém, pastor Paulo, compartilha meu vídeo aí com os irmãos aí de Sumidouro, seus amigos, por favor. Eu quero estar falando hoje sobre o Vale de Ossos Secos. E eu não posso aqui muito me atrasar para que nós consigamos dimensionar, né, trazer ela de forma mais interpretativa, né, o Vale de Ossos Secos, né? Olá, Eunice, compartilhou com um amigo de Santa Catarina. Que Deus abençoe, irmã Eunice, e que Deus abençoe o povo catarinense. Ore por minha família. Pastor, para Deus guiar nossas decisões. Tá bom, irmã Loiane? Estarei orando. Ore a Deus só, irmã Loiane, para que Deus revele a vocês, porque Deus já tem toda a decisão, tá bom? Só ore só, tá bom, minha filha? Priscila está dizendo que compartilhou. Paulo de Tarso, obrigado, irmão. Está dizendo aqui que compartilhou também. Irmão Paulo, dá um abraço aí no seu Domingos, em toda a família. A irmã Marcionília dizendo aqui, do meu pastor. Obrigado, irmã Marcionília, que Deus te abençoe. Então eu quero estar entrando aqui. Sandra Schwint, Deus te abençoe, minha prima amada, Deus abençoe. Loiane, Sérgio Lobac, ô Sérgio, Deus te abençoe. Vereador Sérgio Lobac, da cidade de Nova Friburgo, obrigado aí pela sua participação, por estar esta participação aqui. Paulo de Tarso, Sumidouro, ore pelo meu filho Alexandre. Paulo, o Alexandre, que eu orei por Alexandre ainda quando estava no ventre, né, Paulo? Estarei orando pelo irmão Alexandre, tá bom? Para que Deus dê graça. E eu quero pedir aos irmãos que estejam compartilhando, e eu estarei hoje falando sobre o Vale de Ossos Secos, trazendo ele. Olá, Aline Bogar, Deus te abençoe, irmã Aline, a paz de Cristo, que Deus te dê graça, muito obrigado pela sua presença. Dá um abraço no Daniel, em toda a sua família, tá bom? Então eu quero estar falando hoje sobre o Vale de Ossos Secos, né? É bem possível que existam muitas pessoas passando por esses momentos, por um grande vale, né? E eu tenho certeza que Deus é poderoso para responder. Meu irmão presbítero Genivaldo, Deus abençoe sua filha, Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe sua casa, amado irmão. Muito obrigado pela sua presença, né? Eu gostaria muito, Genivaldo, de um dia sair daqui e ir à sua casa para fazer esse programa junto, tá bom? Se Deus quiser. Ana Clara Batista, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão Genivaldo. Fabiana, Deus te abençoe, Fabiana. Rodrigo Santos, meu irmão. Sulamita, pastor, estava sumiu, glória, estava com cisto no pulso e sumiu. Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Nós cremos no milagre, né, irmã Sunamita, e sabemos que Deus é poderoso. Fabiana Silvério, que Deus abençoe, irmão Genivaldo, a paz de Cristo, né, você, toda essa família tão amada. Então eu quero estar discorrendo sobre o Vale de Ossos. Eu quero pedir aos irmãos que continuem no compartilhamento. Nós queremos atingir hoje, se Deus permitir, um número acima de 1.200 pessoas, tá bom? Eu quero bater o recorde de 2.400 pessoas ao vivo, tá bom? Mas se Deus quiser, você estará me ajudando. Acabei de compartilhar com amigos necessitando ouvir a palavra de Deus. Obrigado, irmã Loiane, me ajudando a propagar o reino de Deus. Muito obrigado por esse carinho. Que Deus esteja abençoando a sua vida, o Samuel, a vida do seu esposo, a sua casa como um todo, né? Que Deus abençoe. Então eu quero estar falando sobre o Vale de Ossos Secos. E não vou esquecer de falar. Lembra da dona Ana Clementina Lisboa Lima, né? Ela está recebendo as cooperações dos irmãos. Irmã Landa Bonifácio, irmã Landa, qualquer dia eu vou tomar um café na sua casa, vamos fazer o programa ao vivo aí, eu, você, o irmão Betinho, quem tiver, tá bom? Eu vou tomar o café e eu levo a água, tá bom, irmã Landa, para não ficar muito pesado o café. Aliás, já tomei tanto cafezinho na sua casa, né, minha amada? Que Deus abençoe vocês. Então eu quero estar falando aqui e eu vou começar a leitura para depois eu fazer a explanação, tá bom? Então diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo
capítulo 37, que nos fala sobre o vale de ossos secos. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Irmã Delfina Horto, Deus abençoe, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o vale dos ossos secos, e eu peço aos irmãos o entendimento, a compreensão, para que nós consigamos falar aqui em poucos minutos sobre o vale de ossos secos. Os irmãos sabem, lembra-se bem de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão é o pai da fé. Abraão vivia na lei, porém, na época da lei, porém, Abraão era um homem de fé, e ele é considerado o pai da fé, tá certo? Através de Abraão, a fé chegou até nós. E a Bíblia diz então que havia Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz que Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia relata então que Jacó, ele teve 12 filhos. Ele teve José, ele teve Judá, ele teve Benjamim, ele teve Levi, Ruben, Simeão, Aser, Naphtali, Zebulon, Gade, Isacar e Dan. Tá certo? Então, nós podemos aqui observar como é que se sucedeu tudo isso. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 37, ele começa a nos contar uma história. E depois no livro de Êxodo, conta como Deus liberta o povo da escravidão de Faraó. E interessante que esse povo vivia em Israel, porém Israel passou por um momento, por uma crise muito grande, com relação ao alimento, era tudo muito caro e eles não tinham condição. E a Bíblia diz então que Abraão, Isaque e Jacó, que era pai de José e mais 11 irmãos, a Bíblia então começa a descrever que certa vez José, ele foi pastorear as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz então que os irmãos de José, que muito invejavam José, venderam José. E venderam José exatamente para onde? Para o Egito, E aqui José vai para o Egito, e Deus então se manifesta a José ali, Tentaram de todas as formas condenar José, mas José, essa palavra veio ao meu coração pela manhã, ao saber do estado da pastora Ludmila. Irmã Landa, que Deus abençoe, Vamos trazer aqui a interpretação dessa palavra, Então, depois do livro de Êxodo, conta como Deus liberta todo esse povo da escravidão. Por quê? Porque na realidade José foi um homem muito usado, ele se tornou o governador do Egito, porque ele foi muito usado ali para Faraó, tá certo? Ele foi muito usado. E ali, o que acontece? José então se torna governador. E todos conhecem aquela época das vacas gordas, das vacas magras, não é verdade? Dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de escassez. E José ali então, ele foi um excelente administrador, E por José ter sido vendido pelos seus irmãos para o Egito, José agora fica escravizado no Egito,
e Deus começa a usar José. E José então é levantado a governador. Em Israel passa-se por uma grande necessidade, por uma escassez de alimento. E então Jacó manda os filhos, os irmãos de José, ir até o Egito para poder dali adquirir o alimento, porque ali agora havia fartura, porque Deus havia dado graça a José. E resultado, ali José, então os irmãos de José chegam até José, e José os perdoa e chama toda aquela família para ir morar no Egito, para não morrerem de fome, porque agora José já estava lá como governador daquelas províncias, e José então ele tinha o conhecimento dado por Deus, tá certo? E aí o que acontece? José morre. Quando José morre, Faraó vem e escraviza toda a família de Israel, porque eles foram em número de 70. Olha só, era um número de 70 pessoas, tá certo? Com o decorrer dos anos, eles ficaram lá em torno de 430 anos. Então, gosto muito quando o senhor ora as suas pregações. Obrigado, irmã Roseli Cruzal, Deus abençoe. Então, ali, eles chegam ali, José chama toda a família para que fosse para ali, porque eles estavam morrendo de fome, Israel. Mas eles não sabiam que agora eles tinham vendido José como escravo, e agora toda essa família se tornaria escravo de Faraó. Olha só, eles foram escravizados, eles eram ali escravos, eles perderam a visão do reino de Deus, eles começaram a adorar a Balaíns. Eles mudaram a sua concepção, ou seja, eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito por todos o povo de Israel, e agora eles estavam ali escravos. José, filho de Jacó, que havia sofrido tanto com aquela inveja e havia sido vendido para Israel, agora eles estavam literalmente em um vale. Esse vale agora viraram escravo. Eles estavam no vale de ossos secos. É verdade? E a palavra de Deus, então, ela vai nos dizendo, no livro de Ezequiel 37, diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia! Glórias a Deus, não é verdade? Olha como é que Deus faz. Aquele povo não tinha mais a presença de Deus. Aquele povo não tinha mais a presença do Espírito Santo. Eles viviam literalmente ali dentro de um vale chamado e denominado Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque eles haviam vendido José. Eles haviam pecado contra Deus, só que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Então, a palavra de Deus diz que Deus então tira um profeta, tá certo? E profetiza. Então diz assim a palavra do Senhor: primeiro, nós só conseguimos ser libertos dessa escravidão, dessa escassez, da ausência do Espírito Santo, nós só conseguimos quando há uma aproximação nossa junto a Deus. Não é isso? Então diz aqui Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Simboliza que todas as pessoas que não têm Deus, todas as pessoas que não reconhecem o sacrifício de Jesus, eles estão como que ossos secos. Eles estão como mortos. Eles estão de pé, porém, o seu espírito em si está morto. Ele não tem prazer. E quando o Senhor então envia para profetizar,
Ele mandou dizer o quê? Avisa que a minha profecia é viva, que ela é pão que desce do céu, que ela é o alimento que renova as forças. Olha só, que maravilha! Tá certo? É pela presença do Espírito Santo. Lembra quando esse povo estava em Israel? Deus toma um profeta, um homem chamado Moisés pela mão, e Deus manda esse homem lá. Ele lutou por quê? Porque lá o vale de ossos era feio, tá certo? Mas a mão divina, a mão de Deus era com eles. Deus havia dado visão. Eles estavam mortos em pecados. Vocês se lembram que eles construíram o bezerro de ouro? Eles construíram o bezerro de ouro para adorar. Eles esqueceram tudo que Deus havia feito. Por isso o Senhor disse: não, eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. Deus é o único que deve ser venerado, adorado. Ele é o único. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então a Bíblia diz, através do Ezequiel, que aquele povo, os filhos de Israel, eles estavam ali vivendo uma sequidão. E a Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor. Eles reconheciam, diz em Juiz, capítulo 10, versículo 10, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos os Balaíns. Olha só, primeiro, o ser humano precisa reconhecer que sem Deus ele está no vale. Sem Deus é vale, sem Deus é necessidade. Sem o reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo, não existe como chegar a Deus. Olha só, existem muitas pessoas hoje que estão esperando exatamente esta profecia. Que profecia é essa, pastor? Qual é a profecia que o Senhor está nos entregando? Eu estou te entregando a profecia viva. Eu estou te falando da palavra que é viva e eficaz. Observe bem. Então, a palavra de Deus diz em Êxodo, capítulo 16, versículo 2, o profeta que ali estava, quem era o profeta? Moisés. Moisés era o enviado de Deus, e a Bíblia diz que eles murmuravam contra Arão e contra Moisés. Lembra, eles se ausentaram de Deus, eles construíram o bezerro de ouro, eles arrumaram alguma coisa para ficar no lugar do adorador, do adorado, daquele que merecia ser adorado, daquele que era único. Boa noite, Alex. Deus abençoe. Me atrasei, a paz do Senhor, Beth. Deus te abençoe. Então a palavra de Deus diz no versículo 2 de Ezequiel 37, diz: e ele me fez passar em volta deles, e eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. Deus estava dizendo aqui que eles estavam num vale, que era um grande número de pessoas que estavam ali. Era o povo de Israel que estava ali num grande sofrimento, numa grande tormenta, mas Deus, pela sua misericórdia, Deus envia ali um homem chamado Moisés. Moisés soprou ali naquele lugar, ali nasceram vidas naquele lugar, e diz: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quando Deus manda o profeta, até os ossos ouvem, os ossos revivem, porque revive a esperança. Quando diz ali de cada osso se juntar ao próprio osso, está falando daqueles que estão perdidos da igreja, que aqueles que ainda não estão enxertados, porque nós somos filhos por adoção. E quando o Senhor mandou pregar o evangelho, ele disse: não, porque os ossos que estão longe do corpo se achegarão ao corpo. Então está falando aqui de visão profética. Israel simboliza aqueles que
não reconhecem a pessoa de Jesus. Aqueles que ainda veneram a outros pseudos deuses. Olha só que maravilha, a palavra tem vida, a palavra é viva, ela é penetrante. E Ezequiel 39:2 diz: e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Eu quero te falar, desde aquele dia que Deus se apresentou para Israel, Deus está se apresentando para nós hoje. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Números 14:27 diz: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra Deus. Já viu, existe pessoas hoje dizendo: Deus não se lembra de mim. Estão murmurando, está num vale. Nós precisamos pedir a Deus. No versículo 13 disse: e me disse, filho do homem, poderão porventura viverem esses ossos? Aí disse: Senhor, tu sabes. Lembra de Moisés? Moisés disse: Senhor, o que vou eu falar para esse rei? Senhor, ele não dá ouvido a ninguém. Eu vou lá falar no nome de quem? E o Senhor disse: Moisés, diga o eu sou, me enviou. O Senhor está preocupado com respeito por ele e a ele. Não é verdade? Então disse o filho do homem: poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Ele reconhece a onisciência de Deus. Ele sabia que Deus conhecia todas as coisas e que Deus não abriria mão dos seus. Eu quero te dizer uma coisa, irmã Sueni, eu tenho um pedido para te fazer, para uma irmã que está aí no hospital em Petrópolis, que precisa de doadores de sangue, que você comunique aí aos seus líderes aí em Petrópolis, tá bom? Depois eu lhe passarei, tá bom? Deus te abençoe. Então, está falando aqui da onisciência. Ele sabia que Deus sabia de tudo, e ele sabe que aonde Deus chega, vidas se transformam, mortos ressurgem, enfermidades são curadas, depressão cai por terra. Por quê? Porque dão ouvido à admoestação do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Ezequiel 34:30 diz: saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. Primeiro que eu quero te dizer, Deus está contigo. Deus não abre mão de você. Deus te conhece. Deus jamais vai te abandonar. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, diz o Senhor, todavia, eu jamais te abandonarei. Eu estou hoje trazendo essa palavra, eu estou te entusiasmando a olhar para Deus na pessoa de Jesus. Não fique olhando para Pedro, para Tiago, para João. Não, eles também ensinaram a olhar para Jesus. Aleluias. Então a palavra de Deus diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, diz: então disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia! Eu quero te dizer, eu creio que no mundo espiritual, ossos agora estão se juntando aos seus ossos. Eu creio que na esfera espiritual agora, Deus está abençoando o seu lar. Eu creio agora, pelo poder da palavra, por essa palavra que é profética. Eu digo, Deus está mudando a sua história. Olhai somente para Jesus. Aleluias. Olhai somente para Jesus. Então ele disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eu repito aqui, ossos secos, ouça a palavra, receba
vida pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que está mandando eu te enviar esta palavra. Aleluias! Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Se não der lugar ao Espírito Santo, não há vida. Deixa o Espírito entrar. Lembre-se, Jesus morreu por você. Jesus deu a vida por você. Não foi você que escolheu o Senhor, não. Foi Ele que te escolheu. Daniel 2:23 diz assim, olha: e te levantaste contra o Senhor do céu. Estava dizendo quem? Israel fez isso, porque Israel escolheu outros deuses para adorar. Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. Quem eram os vasos, irmão, da casa dele? Os vasos da casa dele sou eu e você. Nós somos vasos de barro, porque o nosso corpo volta ao barro, mas o espírito volta a Deus. Aleluia! E tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, os deuses de ouro, os deuses de barro, os deuses de ferro, os deuses de madeira, os deuses de pedra, que não veem, que não ouvem, não sabem nada, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Aleluia! Eu quero te dizer, abra a tua boca hoje, glorifique a Deus, exalte a Deus. Essa palavra é viva. Deus está querendo mudar a sua história. Não fica me dizendo, eu nasci assim, vou morrer assim, porque tu disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que prevalece sobre a sua vida, porque se você disser, eu nasci assim, vou viver assim, você está dizendo, continuando a dizer para Deus, a glória é para mim, a glória não é para ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 104:30 diz: enviaste o teu Espírito e criados, e assim renovas a face da terra. A face da terra será renovada. Sabe por quê? Porque os ossos estão juntando aos seus ossos. Sabe quem são os ossos? São aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão mortos nos seus delitos e que estão sendo despertados para a glória de Deus. Versículo 6 diz: e porei nervos sobre eles, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe por que Deus faz isso? Para que você reconheça, para que você se volte. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não queria falar não, mas o Espírito de Deus está me mandando falar. Eu preciso falar. Existem muitas pessoas que foram curadas nos terreiros de umbandas, candomblé, e eles ainda estão rendendo glórias àqueles pseudos deuses. Mas eu quero falar uma coisa para você que é muito interessante. Sabe quem te curou lá? Foi Deus, foi o próprio Deus, porque Deus precisava fazer com que a sua vida permanecesse para que você conhecesse a sua palavra e o seu chamado. Aleluia! Oh, louvado seja Deus, não é verdade? Deus te curou já de tantas coisas e você ainda pensa que foi o santo A, o santo B, o santo C. Não, foi o santo Jesus, foi o Jeová Deus, foi o Espírito Santo, os três que são um, digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, o Senhor está trazendo esse conhecimento ao teu coração hoje. Aleluia! Ele quer que você tenha vida, que você saia deste abatimento espiritual, dessa opressão, desta depressão. Deus está soprando por intermédio da sua palavra agora. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu estou profetizando transformação, eu estou profetizando cura sobre a sua vida, eu estou profetizando renovação na sua vida, eu estou profetizando agora que você será mais o mesmo, você não será mais a mesma, porque o Senhor, através do Espírito Santo e através do fôlego que Ele está me dando aqui para ministrar esta palavra, Ele está mudando a sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra é poderosa. Sabe o que Deus quer?
obediência. Deus só quer obediência. Deus não quer mais sacrifício. Sabe por que Deus quer obediência e não sacrifício? Eu vou te explicar por quê. Porque obedecer custa sacrificar. Ninguém que consiga obedecer sem sacrificar não é obediência. Sabe o que é sacrifício? É dizer: Senhor, eu estou abrindo mão do meu eu para que o Senhor faça em mim a tua morada. Profetizar. Eu estou profetizando. Aleluias. Que Deus seja louvado em tudo. Versículo 8 diz: E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, estabeleceu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Olha só. Eles tinham um corpo, tinham nervos, tá certo? Mas não havia o Espírito. Quando não houver o Espírito de Deus em nós, não há vida. Havia corpo, mas não havia vida. Tá certo? Havia corpo. Eles estavam ali, eles viviam murmurando, eles viviam escassez, eles viviam saindo de um país para o outro, de um estado para o outro, porque lhes faltava vida. No versículo 9, ele disse: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza. Ó Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Você sabia que o vento está pregando hoje? Eita glória, Deus está falando comigo aqui. Eu estou maravilhado aqui. O vento está pregando hoje. Sabe como é que o vento está pregando? Porque ele está dentro de mim, gerando vida para que eu possa respirar. E que através do sopro de vida eu possa te anunciar. Para que você viva. Não fique voltado para a religiosidade. Os fariseus eram religiosos. Os saduceus eram religiosos, mas ser cristão não é ser religioso, é seguir a palavra. Crente, qualquer um pode ser. Tiago 2,19. Até os demônios creem e até estremecem. Eles creem. Mas ser cristão é crer no sacrifício que Cristo fez. E através do sacrifício dele, o Senhor está gerando vida em nós, para que nós sejamos libertos, para que não vivamos uma vida de aparência, de morto. Ele tem aparência, mas não tem vida, não tem alegria. Não é verdade? Então, aqui nós precisamos entender. E profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Sabe quem é esse exército? É o denominado a Igreja de Cristo. É aqueles que vão herdar o reino dos céus. Esse exército, os ossos, sou eu e você. Cada osso vai juntando seu osso, porque o Espírito de Deus comunica conosco que nós somos filhos de Deus. Aleluias. João 10:27, Jesus diz: As minhas ovelhas, elas não somente ouvem a minha voz, mas elas seguem-me, porque eu as conheço. Aleluia. Também precisamos entender uma coisa: quando Jesus chega, existe ressurreição. Não é surpresa para mim e para você. Ele é o autor da vida. Ele dá, ele tira. Ele faz do jeito que ele quer. Tá certo? Então, aqui também está falando de ressurreição espiritual. Existem pessoas que estão no vale dos ossos secos. Eles têm carne, eles têm nervos, eles têm músculos, eles têm ossos, mas falta dentro dele vida. Você já passou por aquele momento de você olhar para o tempo e você não ver vida no tempo? Você não conseguir apreciar as cores? Parece que está tudo muito cinza. Porque existe uma morte dentro. Mas o Espírito de Deus, ele vivifica. Hoje o Senhor quer trazer ressurreição espiritual.
Eu vou te falar de um morto que você vai se lembrar. A palavra de Deus nos diz de um pai que tinha 2 filhos. E que um resolveu pedir parte da herança e se distanciou do seu pai. Vê se não existe hoje muitas pessoas assim. Elas vão à casa de Deus, elas ouvem a palavra, Deus atende elas nos seus suprimentos e depois elas só queriam a herança e elas vão para distante dos seus pais. A Bíblia diz que esse filho mais novo pede a herança a seu pai e ele vai para um país longínquo, para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele gasta, que ele desperdiça ali os seus bens. Mas a Bíblia diz que certa vez houve fome ali naquele lugar. Esse jovem estava morto. Aqui falando de ressurreição espiritual. Aquele osso, ele voltou para casa, você se lembra? Aquele monte de ossos. Bateu a fome. Ele não tinha mais prazer em viver. E sabe o que aconteceu? Ele se lembrou. Sabe por que ele se lembrou? Porque ele já tinha ouvido. Mas aqueles que nunca ouviram, como se lembrar de uma coisa que nunca ouviu? Então, Lucas 15, 24 diz assim, porque quando este filho volta para a casa do seu pai, o seu irmão que estava em casa se entristeceu. Aí o pai olhou, sabe por quê? Porque esse meu filho, ele estava morto. Ele tinha vida. Na verdade, se ele mesmo voltou com as suas pernas, ele tinha vida. Mas ele estava morto no seu ômago, no seu interior. Olha só. Então o pai disse assim, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido. Outra coisa que me chama a atenção, ele tinha se perdido. Existem pessoas que elas estão perdidas agora. Você sabe que só consegue ficar perdido aquele que um dia foi achado. As pessoas confundem as pessoas que nunca conheceram a Cristo como perdido. Esses não são perdidos. Eles nunca foram achados, mas perdidos não. Perdidos são aqueles que uma vez conheceram a palavra, examinaram a palavra, sabem do que a palavra diz, mas eles preferiram no seu coração servir a Deus dentro da sua forma. Estão mortos. Estão mortos. Porque não tem como servir a Deus do teu jeito. Servir a Deus é anular a sua vontade para viver a vontade de Deus. E aqui então a palavra fala que, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E sabe o que aconteceu? Começaram-se a alegrar-se com ele. Eu estou me alegrando agora, sabe por quê? Porque esta palavra não vai voltar vazia. Eu sei que um dia, em nome de Jesus, lá no céu, lá no céu, eu vou te encontrar, em nome do Senhor Jesus, eu vou te encontrar lá. Eu vou te encontrar. Deus está falando com você. Esqueça a religiosidade. Seja cristão, não religioso. Religioso são aqueles que têm ritos, que vivem nas promessas, que fazem promessa. Deus não quer que você faça promessa para Ele. Deus quer que você viva para Ele. Aleluia! Então, versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Olha o que eu estou te falando aqui. Às vezes as pessoas pensam no sentido figurado, que são os ossos mesmo, que são aqueles que estavam mortos literais. Não, ele está falando com a casa de Israel. Ele está falando para mim e para você. Ele está chamando nós para ser enxertado em Cristo. O osso juntando a cada osso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estava morta. A esperança deles estava morta. Servir a Deus e reunir a nós mesmos todos os dias. Isso mesmo.
Olha só, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Tem gente agora cortada do corpo de Cristo. Tem pessoas agora que não querem mais participar da ceia do Senhor. Tem pessoas agora que diz que serve a Deus do jeito dela, mas não quer ir à casa de Deus para juntar com seus irmãos, cada osso no seu osso, cada osso ao seu osso, cada membro ao corpo. Eles não querem fazer isso. Observe bem, os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Eu quero te falar uma coisa hoje para você. Deus quer te reenxertar. Deus não quer que você viva esta vida do jeito que você pensa que está servindo a Deus. Você precisa conhecer a verdade de Deus para saber se você está servindo a Ele na sua íntegra ou não. Ezequiel 36:10. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, e toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Lembra, Israel está reflorescendo a figueira de Deus, porque os ossos estão se reencontrando. Ezequiel 39:25, portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome. Deus está te pegando agora, você sabia? Você é muito especial para Deus. É muito especial. Nós somos especiais. Imagina você que Deus marcou esse momento para a gente estar junto. Aleluia! Sabe por quê? Porque nesse momento aqui, esse povo estava sem esperança. Desesperado, porque eles haviam sido cortados de Israel. Terminando. Portanto, diz o versículo 12, portanto, profetiza e diz-lhes. Eu estou profetizando agora. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas. Oh, meu Deus! E vos trarei à terra de Israel. Olá, israelita, venha. Esqueça de religião. Fique com Jesus através da sua palavra. Olha o que disse o Senhor aí a Oséias. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno. Eu os trarei, eu os arrancarei vocês de lá e os resgatarei da morte. Deus quer te dar vida hoje. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos, mas eu enxergo aqueles que me procuram. Você é povo de Deus. Deus quer te restaurar. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ou seja, quando eu levar o meu conhecimento para vocês, e o meu espírito testificar com o teu espírito, e te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você ressuscitará. Então, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
O Espírito Santo falou com você? Você viu a fidelidade de Deus? Deus quer juntar os ossos. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Você não faz parte da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana. Você faz parte da igreja do Deus vivo, daquela que segue a Cristo por intermédio da sua palavra. E sabe como identificar? Só depois que o Espírito Santo abre a sua visão espiritual. Fora disso, você continua cego, continua surdo, continua mudo, continua sem pele, continua sem ossos, estão cortados. Mas existe uma promessa. Deus disse que vai te tirar desse cativeiro e Ele vai soprar nas suas narinas um fôlego de vida diferente e você terá vida espiritual com Deus. Que Deus te abençoe, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Eu quero ministrar aqui a bênção apostólica depois da oração que eu vou fazer com você agora. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu te sou grato, ó Deus, por cada uma dessas vidas que estiveram aqui presente. Eu te sou grato pelo dom da vida. Eu te sou grato pelo ar que nós respiramos, porque os teus filhos só puderam ouvir, porque o teu oxigênio para sobre elas. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão com depressão, eu quero agora, através da tua palavra, Senhor, eu quero profetizar a eles a restauração, a cura. Eu quero profetizar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão sem esperança. Senhor, sopra neles o teu Espírito. Faça com que esses ossos revivam novamente, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, não deixa que um só desses ossos, que simboliza essas vidas, se percam, Senhor. Mas que todos nós possamos nos ajuntar, não como igreja rotulada, mas como igreja espiritual separada para o Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero abençoá-los agora. E eu quero profetizar vida, saúde, gozo espiritual. Eu quero profetizar fartura. Eu quero profetizar abundância de alegria, Senhor. E que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um dos teus filhos. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, que está buscando por uma cura física, espiritual, emocional, eu te peço agora pela tua presença, Senhor, que ao sentir essa agora a sua presença, ao sentir este arrepio do teu Espírito Santo, Senhor, que essa pessoa receba a cura e a transformação agora, para que o teu nome seja glorificado na vida desta pessoa. Assim como eu estou te sentindo aqui, Senhor, que todos os meus irmãos, minhas irmãs e os seus familiares sintam este gozo e esta alegria, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando. Muito obrigado pela tua presença. Um beijo no teu coração. E até sábado, se Deus permitir. Fique na paz do Senhor.